Salve, salve galera! Volto aqui com mais um vídeo sobre a animação The Midnight Gospel, que chegou para nos fazer refletir muito sobre nós mesmos e nos mostrar algumas mensagens ocultas e interessantes da vida. Desta vez, sobre o primeiro episódio e algumas coisas que talvez você ou a maioria não tenha notado. A primeira aventura de Clancy no simulador inicia em um outro planeta Terra, que foi tomado por um apocalipse zumbi. O convidado do episódio é Drew Pinsky, um médico californiano especialista em vícios, ex-funcionário do Departamento de Dependência Química no Hospital Las Encinas e ex-apresentador do programa de rádio Loveline, entre os anos de 1984 e 2016. O Dr. Drew Pinsky interpreta um minúsculo presidente dos Estados Unidos chamado o Homem de Óculos. Em meio a essa loucura apocalíptica, ambos começam a debater assuntos relacionados à legalização das drogas e das experiências pessoais de Clancy. Clancy debate com um olhar crítico e com uma sensatez racional atípica o uso da cannabis e de outras drogas. Nisso, o Homem de Óculos dá uma das maiores lições do episódio, a de que drogas são substâncias químicas que não são nem boas e nem ruins, elas apenas existem. Ele cita o exemplo do diazepam, um medicamento controlado, prescrito por psiquiatras para o tratamento de ansiedade, síndrome do pânico e de outras questões ligadas a transtornos ansiosos. Neste exemplo, ele diz que o remédio é excelente, porém, misturado com absinto em uma festa que quando você precisa voltar dirigindo para casa, ele é péssimo. Em seguida, os personagens têm uma conversa madura sobre psicodélicos. Clancy cita um exemplo do efeito dos psicodélicos, mas é questionado pelo doutor em relação ao fim do efeito e a causa que isso lhe traz. O episódio deixa a questão em aberto, mas Clancy realça os benefícios terapêuticos dos psicodélicos, comparando essas substâncias com a prática de mindfulness, que nos permite investigar as raízes dos nossos sentimentos. Assim como uma substância química, sentimentos não são bons ou ruins, eles apenas existem. Eles também conversam sobre a meditação de mindfulness e o budismo, que vai ser mais ambientado em outros episódios. Os nossos óculos podem ter inúmeras lentes. Não há nada melhor do que encontrar pessoas que nos dão novas perspectivas, que respeitam a pluralidade de ideias, filosofias e crenças. Um dos maiores ensinamentos de The Midnight Gospel é o respeito às diferentes maneiras de pensar e ver a vida. O conto do sapo e do escorpião tem suas origens desconhecidas. Não há vestígios em nenhuma tradição. A fábula conta uma história de um escorpião que quer atravessar um rio, mas ele não sabe nadar. Então, ele pede ajuda para um sapo. O sapo, preocupado em ser picado, nega a ajuda, mas o escorpião promete: não vou picar você, porque se eu fizesse, me afogaria. No meio do rio, o escorpião pica o sapo. O sapo, agonizante antes de morrer, pergunta: por quê? E o escorpião, se afogando, responde: essa é a minha natureza. Existem infinitas maneiras pelas quais alguém pode ser colocado no papel do escorpião ou do sapo. Neste ponto, há uma verdade perturbadora que realmente acontece quando os seres vivos podem causar danos aos outros e a si mesmos, por nenhuma razão compreensível, a não ser que ninguém saiba o motivo, pois essa é a natureza delas. A relação entre essa fábula e o episódio é na situação de se colocar no lugar do próximo e como entender a natureza humana de cada um. O simbolismo nos mostra que existem pessoas de duas naturezas em nossa sociedade. Existem muitos sapos e escorpiões e cabe a cada um de nós ter a perspicácia de identificá-las ou de se identificar com esses tipos de personalidade. Por isso, Clancy e o Homem de Óculos não entendem a situação dos zumbis, até se tornarem eles perto do final do episódio, e a animação oferece o final mais lírico já visto em uma história de zumbi. Em entrevista para a Folha de São Paulo, Ward disse o quanto era fascinado por zumbis, e por isso fez questão de trazer isso logo de cara. Eu sempre vou enfiar um zumbi na história. Estruturalmente, a série é bem livre.
podendo ir para qualquer direção de acordo com as ideias de que cada um quer pôr na história. Não queríamos escrever nada estruturalmente complexo, só observamos qualquer coisa que parecesse divertido de se desenhar. Este foi mais um vídeo do projeto Sobretudo e também sobre Midnight Gospel. Também estamos com um podcast onde trazemos assuntos e histórias interessantes. Se você se interessar, o link está na descrição desse vídeo. E até a próxima!